Sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa 19ª jornada de alinhamento espiritual e energético. Está preparada para descascar mais um ego aí resistente, mais uma camada? Está preparada para dar mais um salto nessa jornada? Está preparada para soltar mais uma enorme resistência que nós enfrentamos durante todo esse percurso? E vou dizer para você que, muito provavelmente, esta resistência a viver o que vivemos nessa jornada, como a gente disse lá no grupo, ela vai sendo transcendida aos poucos. Isso é uma das maiores resistências, porque, na verdade, não é natural o que se vive nessa dinâmica. Não é natural viver o que vivemos. Não é natural passar por tantas situações desconfortantes, desconfortáveis. Não é natural. Por isso, para nós transcendermos de fato a essa situação tão desconfortável que vivemos no decorrer dessa dinâmica e que estamos o tempo inteiro indo e voltando, uma hora estamos mais tranquilos, outras horas a resistência se intensifica, e em outros momentos você nem pensa sobre isso, em outros aquilo começa a gritar, e aquele desconforto, aquela resistência, aquela sensação de que eu não escolheria estar vivendo isso, eu não queria estar passando por isso, eu não queria viver nada disso. Como se você vivesse dentro de uma situação que não estivesse cabendo você. E eu quero dizer para você que, de fato, não cabe. E para passar por todo esse processo, para vivenciar essa experiência que nos desafia, que nos faz enfrentar, muitas vezes, movimentos de não entender o que está acontecendo, parece que você está sempre pisando em ovos e que você está sempre andando e nunca chega num lugar mais seguro. E essa situação de desconforto gera uma resistência. E é essa resistência que nós vamos estar hoje recebendo uma ajuda muito importante, especial, porque isso precisa ser curado através da frequência do milagre. A frequência do milagre que Jesus trouxe, que a consciência crística traz. Só a frequência do milagre pode nos tirar de uma situação que naturalmente é desconfortável viver. Eu não sei qual etapa da jornada você está neste momento, eu não sei qual nível de resistência que você vive. O que a gente entende, sente e acessa é que existe, de fato, uma imensa resistência e um cansaço. Quando a gente fala de milagre, a gente precisa falar do Mestre, que não só trouxe a frequência do milagre, como disse que nós temos livre acesso a ela. Jesus trabalhava com aquilo que não era natural. Por isso eu quero deixar você confortável com a sua resistência. Eu quero que você sinta-se confortável a entender que esse processo de desafio que você vive, que muitas vezes você acorda meio inconformada, é natural.
sentir-se assim. Mas a gente sabe que existe patamares transcendentes e elevados que não são ainda permitidos aos nossos olhos observarmos, vivenciarmos e sabermos na extensão máxima do que de fato está sendo manifestado, do que de fato esse desconforto está gerando e do que de fato toda uma jornada onde parece que a nossa vida foi suspensa e desde a primeira jornada de alinhamento espiritual e energético, nós falamos sobre isso, sobre o estado de suspensão que a parte desperta vive nessa jornada, principalmente para aquelas que vêm com missões, com um coletivo para manifestar. Não são todas que têm missão com um coletivo, mas aquelas que têm e sentem esse chamado e já sabem que são canalizadoras e que estão aqui para trazer coisas para manifestação, elas enfrentam um desconforto talvez maior do que a maioria. Eu enfrento todos os desconfortos que a gente faz a cura até hoje. Não pense você que eu não passo por esses desconfortos. Inclusive, todas as vezes que a gente está recebendo informações sobre as curas que vão ser manifestadas, a gente está passando por todas aquelas sensações, sentimentos desconfortantes para trazer esta energia e esta frequência do milagre. Só a frequência do milagre pode nos tirar dessas situações desconfortáveis e desta rejeição que lá no fundo da sua alma você tem com relação àquilo que você vive. Por mais que você esteja experimentando e desfrutando dos sabores intensos que a luz nos traz, de acessar essas informações, de vivermos o inimaginável, lá no fundo da sua alma existe uma resistência a viver o que você está vivendo. E essa resistência, como nós falamos, ela é natural. E nessa jornada, eu acho interessante, porque a gente, com aquele hábito natural de romantizarmos as coisas, a gente já começa pensando 21 dias, Santiago, etérico, a gente já pensa que a gente vai só flanar. E logo no primeiro dia, no segundo dia, já vem aquelas resistências da caminhada. É o caminho, são os passos para chegar, é desafiante. Até mesmo os que fazem com as suas mochilas o caminho natural, né, de caminhar mesmo os 89 quilômetros, tem ali os desafios, tem o pôr do sol lindo, o ar bonito, mas também tem o desafio de caminhar, de se sentir fatigado, do seu corpo sentir aquela fadiga. E nessa jornada nós temos muitos desafios pela frente. E por conta disso, esses arquétipos vieram como um frescor para que a gente pudesse trilhar essa jornada, sentindo essa delícia de ser uma cereja que aprende a viver no agora, que ancora as delícias de experimentar o momento presente
desfrutando do momento presente. Porque nessa logística manifestada nessa terceira dimensão que a gente vive, acredita que desfrutar a vida seja fazer grandes viagens ou fazer grandes coisas suntuosas. E a gente está sempre ostentando na nossa mente que manifestar coisas grandiosas é que é desfrutar. E a cereja vem para nos dizer que desfrutar é você ficar, como eu hoje, deitada com seu cachorrinho, pensando que ele tem 14 anos, e falando, deixa eu aproveitar esse momento dele saudável aqui, com esse cheirinho de bebê ainda, deixa eu aproveitar esse momento, desfrutar desses momentos. E o morango, com toda a sua sensualidade, toda só de você pensar num morango, você já pensa em desfrutar, né? E a uva, vou nem dizer, que esse arquétipo, além de ser um arquétipo de transformação, ele traz esse arquétipo também de desfrutar. Quando você pensa, né, em desfrutar, só pensa em comer uma uva, a sua suculência. Então, trazendo esses arquétipos para deixar essa jornada um pouco mais desfrutável. E com certeza será. E já está sendo. Mas tudo isso nós estamos falando aqui para amortecer a tensão e para trazer esta frequência do milagre. E para trazer essa frequência do milagre, nós podemos também nos lembrar hoje de um milagre de Jesus, especificamente. Um milagre que, muito provavelmente, ele foi chamado de contraventor na época, daquele desordeiro, ou seja, aquele que não está nem aí para as leis e se interfere com a sua jornada amorosa nas próprias leis criadas na época. Havia um homem cego de nascença. E os cegos e todas as pessoas naquela época que tinham algum mal, alguma enfermidade, como ele, que era um cego de nascença, eles eram discriminados pela sociedade. Eles eram considerados impuros, rejeitáveis, viviam à margem da sociedade. E este cego vivia ali, à margem, vivendo seus anos sem enxergar e, além de tudo, suportando viver sendo rejeitado durante todo o seu tempo. Isso não seria natural sentir-se bem com uma situação dessa. Você há de concordar com isso, que isso talvez ressoe com aquilo que você vive hoje, claro que dentro de padrões diferentes, mas viver sendo alijado socialmente e trafegar pela vida, vivendo os seus dias, onde muito provavelmente as pessoas olhavam para ele e até cuspiam no chão, sentindo repulsa, nojo, impuro, até que aquele homem é absolutamente abençoado com a presença do mestre. E ele passa por aquele homem num sábado. Num dia de sábado, não podia fazer o bem. Ou seja, você não podia fazer nada, não podia ter movimento nenhum. A religião vigente não permitia que se fizesse nada no sábado, que era sagrado. E Jesus, curiosamente, providencia uma cura diferente de todas que ele fez. Jesus cuspiu na terra. Pegou a terra, põe na sua mão, fez um lodinho na terra, pegou aquele lodo, cuspe em terra, tirou, colocou no olho daquele homem. E aí ele começou a trabalhar na fé,
na ressonância que precisava para que o milagre acontecesse. Ele falou: agora você vai andar até Siloé e vai se banhar no rio. E aquele cego, imbuído da fé necessária para fazer os movimentos do milagre, ele foi, mergulhou, e ao se levantar, ele estava curado, um cego de nascença. O inimaginável, o extraordinário é a frequência da consciência crística, é o que ele traz. E é interessante pensar, e nós podemos conjecturar sobre várias coisas. Vários teólogos dizem que a terra simbolizava ali o homem, o pó do pó da terra, e várias interpretações podem ser dadas sobre este interessante milagre de Jesus, onde ele resolve fazer um lodo para colocar nos olhos daquele homem. E há pouco tempo eu escutei, não me lembro quem, para citar o nome, falando uma coisa muito curiosa sobre esse milagre. Ele atenta-se ao fato que aquele homem também devia estar com o seu emocional absolutamente fragilizado por todo o tempo que ele passou sendo chacoalhado na sua dignidade. E Jesus ali se identifica com aquele emocional e traz exatamente o vitupério que ele vivia, que era ser cuspido, ser vítima do nojo e da repulsa. E ele usa a mesma matéria-prima que o ultrajou para curá-lo. E ali ele não estava só curando a sua cegueira de nascença, ele estava restaurando a sua dignidade. Especialidade de Jesus, restaurar a dignidade daqueles que o buscam e abrem a sua frequência para que estes milagres aconteçam. Eu quero dizer para você que só um milagre para que você saia incólume de todos os desafios que você vive nesta jornada. Mas eu quero dizer também que essa é uma especialidade de Jesus. E que se você fizer os movimentos como aquele cego, você também pode simplesmente ser lavada de tal forma que, mesmo passando por situações que até hoje você considera indignas, injustas, você pode receber a frequência do milagre que está disponível para nós nesse segundo dia da nossa 19ª jornada de alinhamento espiritual e energético, onde almas ascendentes, levando a sério o seu processo ascensional, se abrem em ressonância para que o milagre aconteça. E aquilo que não é natural, se sentir rejeitada, sentir-se sempre dentro de um lugar onde você precisa compreender o incompreensível, onde parece que a balança não é justa. E isso gera um sentimento de rejeição ao que você vive. Você será curada. Se você hoje estiver disposta a
caminhar até este rio glorioso. Simbolicamente, na história do cego, o rio Siloé, e se banhar. Hoje, aqui, as águas da frequência do Espírito, a Shekinah, a energia feminina que nos trará esta gloriosa cura. Hoje, durante todo o dia, viajamos de manhã, fomos lá cantar, tivemos um momento muito aprazível junto com a nossa família ali. E o tempo inteiro, repetições do número 33, repetições do número 3 e da frequência da completude. Neste dia de Nossa Senhora da Conceição, neste dia onde o feminino, Maria, é exaltada na sua graça. Cheia de graça. A frequência feminina cheia de graça está disponível aqui. A mesma frequência do milagre de Jesus. Maria é o próprio milagre. E essa Shekinah divina, e essa presença crística, essa sabedoria, essa consciência crística de Sofia, que é, na verdade, um mesmo genoma, Jesus, Maria, essa consciência de Sofia, está disponível para nós neste segundo dia, onde nós não conseguiremos trazer este equilíbrio para esta junção, para este caminho de Santiago, se nós não formos curadas desta imensa rejeição que nós sentimos para vivenciar, por vivenciar todos esses processos desafiadores. Você está pronta para soltar essa rejeição? Talvez para alguns ela seja sutil, mas ela está aí. Para outros, como eu, e estou aqui para ser vulnerável como vocês, eu tenho uma imensa rejeição. Uma imensa rejeição. Uma imensa rejeição. E todos os dias eu trabalho essa rejeição. Todos os dias. Mas todos os dias ela está ali, como aquele cego, que era lembrado da sua cegueira. Todos os dias ela está ali me lembrando. Todos os dias eu tenho que enfrentar essa rejeição. E até que os mestres falaram hoje, vamos dar um salto, disponibilizando hoje a frequência do milagre, porque só um milagre não é natural. Assim como aquele cego sentia a dor da rejeição e a dor de viver uma vida inteira sem ver o pôr do sol, sem ser reconhecido como um ser que merecia a dignidade da existência. Assim também, não é natural o que vivemos. E eu quero que você fique em paz com isso. Que você pare de se culpar. Que você pare de achar que você deveria. Não, não é natural. Mas o milagre, a especialidade de Jesus está disponível para você. Como está disponível para mim. Não adianta, podem falar. Não, você. Não, não é natural. Não é natural. Mas o milagre, quando ele chega, ele nos restaura em todos os sentidos.
inclusive aqueles lugares que provocaram as dores mais profundas e te fizeram se sentir muitas vezes indignas do amor, alijadas de viver o amor, como se você fosse impura. E restaurar essa pureza, a inocência do amor, mais uma camada dessa resistência vai ser dissolvida. Já dissolvemos várias ao longo desse percurso. E a cada camada que vamos dissolvendo, são egos que se soltam. Mas quando você ainda enfrenta uma situação de desafio, aquela resistência vem e grita com você. E você olha e fala, ai, não queria estar aqui. Eu não queria estar vivendo isso. E você vai dar mais um salto hoje. Hoje é para o feminino. Hoje é uma noite, esse segundo dia, esse dia 8, esse dia da Nossa Senhora da Graça Divina. É o dia de receber a graça da cura, do incurável, do extraordinário, daquilo que só Jesus e a frequência do milagre pode fazer. Seja honesta com o seu percurso. Se você resistir, pode ser que você não dê os passos para dar esse mergulho. Por isso, solte a sua resistência. Solte completamente. Inclusive, a resistência em sentir o bloqueio, que muitas vezes você pode estar resistindo. Mas, talvez, essa sua resistência não resista a uma visita às suas memórias. Talvez você precise se lembrar do que você já sentiu para abrir o campo de ressonância para que esse milagre aconteça. É possível viver plenamente este milagre e as buscas cessarem. Encontre um caminho de menor resistência agora, dentro de você.